O presidente das lojas Riachuelo, no dia 25 de março de 2016, fez a seguinte afirmação: sem a Dilma na presidência do Brasil, a volta de investimentos no país seria instantânea. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar essa notícia dentro do contexto. É que agora a gente já sabe como é o resultado para as lojas de Riachuelo de ter apostado na gestão Temer. E aí a gente vai pensar o seguinte: antes de tudo, se inscreva no canal para que você possa discutir com a gente, refletir com a gente alguns assuntos que são importantes para o país e para o mundo. E se inscreva e compartilhe também nossos vídeos nas redes sociais para que a gente leve esse debate também a todas as pessoas. Vamos pensar o seguinte: a gente vive dizendo o seguinte, que se um presidente, um governo, não investe, só se preocupa com gastos, fatalmente a economia desse país tende a regredir. Isso por quê? Porque para que você ganhe um jogo, vamos fazer uma analogia, um jogo de futebol. Nem sempre eu gosto de fazer, porque o futebol é bem mais simples, do que a economia. Mas imagine você jogar todo o tempo na defesa, que não o governo, jogar todo o tempo cortando gasto, sem se preocupar com o ataque, que é o investimento, que é a criação de negócios, que é movimentação da economia. Então, amigo, no futebol você não ganha jogo jogando só na defesa, não. Em algum momento você tem que ir para o ataque. Um governo que está atacando todo o tempo, que está investindo, ele corre mais riscos, mas ele tem muito mais chances de ganhar o jogo, de virar a economia do que um governo que não investe. O governo Temer, até agora, como a gente já previa antes, porque a agenda do governo Temer, o plano de governo de Temer é o plano de governo do PSDB, que inclui basicamente privatização e corte, e ninguém nunca fala em investimento, em crescimento e desenvolvimento. Não tem essas palavras, são tabus no governo do PSDB. E a gente já sabia disso, porque já tem experiência do Fernando Henrique, que é um governo basicamente concentrado em fazer gestão do caos, gestão de crise. Não é um governo que se preocupa em comandar o país num processo de crescimento. O PSDB só serve para gerir crise e tirar o melhor proveito para os seus da crise implementada no país. Isso era a nossa suspeita. Então, a gente vai analisar nesse vídeo agora o que isso tem agora com o caso, porque o presidente da loja Riachuelo, que é aqui esse senhor aqui, Flávio Rocha, ele diz que ele apostou que não, saindo a Dilma já é o suficiente para que a economia do país volte, a volta de investimento seria instantânea, que o Brasil ia não sei o quê. A notícia que foi publicada na BBC, melhor falando, no dia 25 de março de 2016, e diz o seguinte: o presidente da Riachuelo, uma das maiores redes de varejo brasileiro, Flávio Rocha, defende que o empresariado do país precisa sair da toca sobre as suas posições políticas para garantir uma guinada liberal no Brasil, caminho que, na sua avaliação, poderia tirar o país da crise. Claro, a guinada liberal que ele está fazendo é o empresariado sair da toca. Isso daqui dá certo em qualquer país, seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, transversal, horizontal, vertical, qualquer lugar. Se o empresariado sai da toca, isso dá certo. Lembrando que também o governo da Dilma não era um governo que proibia o empresariado de sair da toca. Pelo contrário, sempre houve estímulo ao empresariado. Então aqui você não falou nada, não acrescentou nada. Flávio Rocha foi um dos primeiros empresários brasileiros a se posicionar abertamente a favor da saída de Dilma da presidência e diz acreditar que nesse caso haveria uma rápida retomada dos investimentos na economia real. Seria instantâneo, defende. É o que está acontecendo na Argentina. Na verdade, bom, eu vou mostrar também. Não precisou de 10 dias para a criação de um círculo virtuoso. Então nós vamos olhar também essa questão da Argentina. Um outro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte: não adianta, por exemplo, o governo reduziu, não está investindo mais em nada, só está cortando gasto. Não adianta, mesmo que o governo fizesse investimento e concentrasse o investimento, no caso liberando créditos aí para grandes empresas, você soltar o dinheiro na mão dos ricos. Eu não tenho nada contra o rico, eu também quero ser rico, eu desejo você ser rico, mas a questão é economia. Pensa comigo o seguinte: dinheiro na mão de rico, ele fica guardado em algum banco, ele serve para comprar uma casa não sei aonde, ou serve para comprar uma empresa, ou sei lá, fazer alguma coisa. Dinheiro na mão de pobre, ele compra televisão, ele compra
PlayStation pro filho dele, ele vai comprar uma geladeira, ele vai comprar um terreno, ele vai comprar arroz, vai comprar comida, vai comprar... É o dinheiro que movimenta a economia. Então, o pobre, no final das contas, a população, não somente o pobre, mas a população, classe baixa, classe média, é essa população que movimenta a economia. Principalmente quem trabalha com varejo, como o cara da Riachuelo. Quem compra roupa na Riachuelo é a classe média e classe baixa. Então, é preciso que exista uma distribuição de renda para que isso aconteça. Para que ele possa vender roupa, é preciso que a população tenha dinheiro para comprar roupa. Só que aí tem um problema. Se o governo corta os investimentos e corta também, né, e tira grana, tira as ajudas, as questões sociais, que tudo isso estava também fomentando a economia, aí, amigo, acontece o quê? A economia vai para o buraco e primeiro que sofre é o varejo. Primeiro que sofre é a Riachuelo. Vamos ver agora quem está certo. Se é a teoria que eu estou falando ou a teoria liberal, a guinada liberal aqui do presidente da Riachuelo. Aí a gente tem esse vídeo aqui, que ele está mais completo, não vou mostrar só a notícia. Só vou dizer aqui, ó. Temer cortou os investimentos e o PIB do Brasil voltou a cair. Aqui na notícia aqui da Globo, está dizendo que o PIB do Brasil recuou 0,8% no terceiro trimestre. E aqui embaixinho, escrito pequeno, claro que a Globo, né, eu peço desculpa mais uma vez por eu estar utilizando mídia tendenciosa, é a Globo, né? A gente sabe que é tendenciosa, mas a gente tem que citar alguém. O canal também é notícias comentadas, a gente só compara aí o que está sendo publicado. E aqui embaixo está dizendo, ó, a sétima queda seguida na comparação. Talvez essa mensagem aqui devesse ser o destaque da notícia, né? Por 7 vezes consecutivas há um recuo no PIB. De janeiro a setembro, o recuo é de 4%, o maior da série para o período. Tá, então, o PIB caiu. Se o PIB cai, o que acontece logo em seguida? O desemprego. Em seguida não, em paralelo, o desemprego bate recorde no Brasil. No governo Temer, que é o governo que o cara da Riachuelo, Flávio Rocha, apostou, é o governo que maior desemprego teve na história do Brasil. Ó, vou falar para você, nunca antes na história do Brasil houve tanto desemprego. No governo Temer. Que é engraçado que você, que é liberal, apostou. Né? E aí vamos falar também da Argentina, que você disse que na Argentina já dava para ver que estava dando certo e gerou um ciclo vicioso. A notícia que a gente tem da Argentina, publicada aqui no canal no dia 26 de dezembro, diz o seguinte: fracasso econômico da Argentina derruba o ministro da Economia argentino. Aqui no site do EM diz: recessão derruba ministro da Economia na Argentina. A Argentina está em recessão. Você errou, Flávio Rocha. Você errou tanto no Brasil como na Argentina. 2 vezes seguidas. Como é que pode alguém errar 2 vezes seguidas? Fez 2 apostas, perdeu as 2. Nem empatou, não. Perdeu todas as 2. E agora tem a terceira aposta, que a gente vai analisar, que é o desenvolvimento da própria Riachuelo, né? Você deu 2 pitacos para fora. Um para o Brasil, perdeu. A Argentina perdeu. E agora vamos ver como está a situação da Riachuelo. E a notícia diz o seguinte: página em manutenção é boa. Vamos recuperar aqui essa notícia. Que diz o seguinte, aqui na revista Valor Econômico, diz o seguinte: dona da Riachuelo, registra queda de 44,4% no lucro do terceiro trimestre, notícia publicada dia 7 de novembro de 2016. Veja bem, você fez a afirmação em março de 2016, aí esperou, o Temer assumiu do jeito que você queria, e a própria Riachuelo teve uma queda de 44,4% nos lucros do trimestre. E aqui eu já vou deixar um comentário a você. A Riachuelo, ela vive, assim como muitas empresas, ela vive de altos e baixos também na história dela e tudo mais. Eu não estou analisando aqui a história econômica da Riachuelo. Eu só estou analisando o que ele falou, em que ele apostou e como ele errou. Aqui na própria Riachuelo, ele também errou. E aí eu repito para você o seguinte: não adianta o dinheiro estar em outro lugar que não seja na mão do povo. Porque é isso que compra roupa na Riachuelo. O rico talvez vá comprar roupa nas grifes internacionais, e como o Eduardo Cunha fazia, né? Só comprava roupa em outros países, né? Do lado de fora do Brasil. Então ele não gera um impacto econômico tão grande quanto
se o dinheiro estiver distribuído. Por isso que é bom, distribuição de renda, é importante para que exista desenvolvimento no país. Existem países que têm um PIB alto, mas a renda está concentrada. Isso não gera desenvolvimento para aquele país, e sim para algumas pessoas. São as chamadas repúblicas de banana. Bom, e você, o que acha dessa história toda? Deixe seu comentário aí, compartilhe também os nossos vídeos e vamos levar essa reflexão. Isso aqui é economia na prática. Tem gente que fica dizendo, não, a economia porque é o liberal, porque é o Estado, não sei o quê. Isso aqui é na prática. O canal Notícias Comentadas está mostrando na prática como funciona. Você falou uma coisa, a gente vai, a partir de... O canal surgiu basicamente esse ano de 2016, lá em, sei lá, abril, maio, alguma coisa assim. Já existia antes, mas assim, trabalhar mesmo intensamente foi a partir desse período. Então a gente está acompanhando desde então. Foi falado isso e o que teve como resultado a gente pode medir e fazer essa comparação. Deixe sua opinião, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude o canal a crescer se inscrevendo aí no canal. Um grande abraço e até a próxima notícia então. Até lá!